Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao time da Virology Education pelo convite. Estamos um pouquinho avançados na hora, então, como os colegas anteriores já me facilitaram na apresentação de alguns slides, eu procurarei passar rápido por esses slides e focar mais no caso clínico para que haja tempo para discussão. Bom, então, o caso que eu trouxe para vocês trata de uma mulher jovem de 36 anos, previamente ígida, sem comorbidades, que em novembro de 2016 apresentou um quadro súbito de febre, adenomegalia cervical, cefaleia, náuseas e relatava uma relação sexual desprotegida nos últimos 30 dias após reatar um namoro com um rapaz que ela já não via há muitos anos. Nesse primeiro momento, ela procurou assistência na saúde pública, num posto de saúde, e o médico que a atendeu solicitou, então, um anti-HIV, que veio positivo em novembro de 2016, exatamente no período em que ela estava apresentando sintomatologia clínica. Os exames basais dela, antes da terapia antirretroviral, mostravam uma contagem de CD4 em torno de 2.000 células, com um percentual bom e uma relação CD4-CD8 também boa, porém uma carga viral bastante elevada, com em torno de 2.500.000 cópias, e dentro do painel bioquímico, todas as provas estavam normais, mas eu trouxe aqui ressaltando a função renal, que também estava normal antes da terapia. As demais sorologias mostravam negatividade para todos os marcadores das hepatites virais. Ela tinha evidências de imunidade prévia para citomegalovírus, varicela zoster, herpes simples, Epstein-Barr e rubéola. E a sorologia para anti-HTLV1 e 2 também foi negativa. Então, neste momento, o médico assistente teve como principal hipótese diagnóstica a síndrome retroviral aguda. Eu vou pular, eu acho que vocês colocaram a versão antiga, que está mais longa, dos slides. Eu já havia cortado alguns. Bom, o médico, então, seguindo as recomendações do protocolo de terapia antirretroviral vigente na ocasião, começou o esquema antirretroviral para essa paciente com o esquema 3 em 1, que é tenofovir, lamivudina e efavirenz coformulados. Ela começou o esquema no início de dezembro e não realizou genotipagem pré-tratamento, também seguindo as orientações do Ministério da Saúde, no qual até prevê que pessoas que tenham se infectado com parceiro soro diferente façam geno-pré, desde que você tenha dados da terapia antirretroviral desse parceiro. Como o namorado que a infectou também não sabia que tinha HIV, veio saber posteriormente, e não tinha histórico prévio de terapia antirretroviral, então a geno-pré não pôde ser feita para essa paciente pela rede pública. Vale lembrar, de acordo com os dados nacionais que o Ricardo já apresentou, do RENIC, que nós temos uma prevalência global no Brasil de resistência primária ou transmitida em torno de 9,5%. A resistência primária no Brasil é regionalizada, aqui na nossa região ela fica em torno de 11%, que pelos critérios da Organização Mundial de Saúde já coloca um nível de resistência intermediário que recomendaria geno-pré para todo mundo, mas infelizmente nós não temos. Então a paciente começou a terapia antirretroviral com a orientação de retornar 1 mês após para avaliar a tolerância e adesão. Só que ela evoluiu nas primeiras 4 semanas com astenia progressiva, náuseas, hiporexia e uma sensação de gosto de amônia na boca. Então, ela foi buscar uma segunda opinião, que foi quando ela chegou até mim, no início de janeiro, e trouxe um exame da véspera da consulta, em que ela estava com uma ureia de 182 e uma creatinina de 17, ou seja, em franca insuficiência renal. Como eu não tinha resultados de eletrólitos, eu já mandei ela direto do consultório para a emergência para fazer terapia dialítica. E, segundo os registros do hospital, consta que no EAS da admissão, porque ela não estava anúrica, tinha presença de proteinúria. Então, nesse momento, as minhas principais hipóteses foi que a paciente estava fazendo insuficiência renal aguda ou pelo HIV, já que ela estava num quadro agudo da infecção, ou pelo tenofovir, que ela tinha começado há 1 mês antes, ou ainda por deposição de imunocomplexos. E o que eu pude fazer naquele momento da consulta foi apenas retirar o tenofovir e substituir por AZT
com a programação de, durante a internação dela, sugerir à Câmara Técnica que autorizasse a liberação do darunavir com dolutegravir, pois o dolutegravir estava previsto para chegar na rede pública em meados de janeiro. E a consulta dela foi no início de janeiro. Então, a proposta seria que, no meio do mês, eu fizesse a troca do esquema e solicitei também uma biópsia renal com objetivo diagnóstico, cujo histopatológico mostrou uma nefrite intersticial aguda, lesões túbulo-degenerativas difusas e acentuadas, sugestivas de comprometimento por processo infeccioso de etiologia viral, sugerindo, então, que o principal agente aí na gênese dessa insuficiência renal era o próprio HIV. O exame de imunofluorescência não mostrou presença de imunocomplexos e foi solicitado também um estudo imunistoquímico para vírus BK, poliomavírus, que foi negativo. Então, a paciente já hospitalizada, no 10º dia de internação, colheu novamente contagem de CD4 e carga viral, que já mostrava uma resposta excelente. A carga viral, que era 2.500.000, já estava em 5.150 cópias, porém o CD4 despencou, mais de 30%. Ela tinha um percentual no baseline de 47%, estava com 17,5%. E aí a primeira pergunta é, considerando que ela teve uma resposta virológica, vocês manteriam o esquema com o qual ela saiu da consulta, a ZT3TC favirense, e aguardaria a evolução clínica dessa paciente, ou vocês mudariam o esquema antirretroviral? Tá, pensei que as pessoas fossem responder no microfone. Então, quem escolheria a opção 1? Manteria o esquema antirretroviral, já que ela teve uma resposta boa, e aguardaria a evolução da paciente. Alguém manteria? Opção 2, mudaria o esquema antirretroviral. Bom, um monte de gente não levantou a mão. Está no meio, em cima do muro. Bom, a opção, no caso que eu preferi fazer na época, foi substituir o esquema por darunavir com boosters de ritonavir e raltegravir. Primeiramente porque, embora a promessa seria que o dolutegravir estaria disponível em meados de janeiro, na verdade ele só ficou disponível em março e abril. Então não tinha como fazer darunavir com dolutegravir. Mas eu optei por esse esquema, primeiramente porque essa paciente não tinha feito geno pré, e a gente sabe que o darunavir possui uma elevada barreira genética muito melhor que o efavirenz, o que diminuiria a chance dela ter um rebote viral. Segundo, que darunavir e raltegravir não necessitam de ajuste na insuficiência renal. Essa paciente estava dialisando e era um suplício todos os dias ficar ajustando dose de AZT e lamivudina pelo clearance dela. Terceira, porque a própria biópsia mostrou uma etiologia viral para a insuficiência renal dela. Então, o interesse maior nesse momento era reduzir o mais rápido possível a carga viral. Então, a gente associou um inibidor de integrase, que na época só tinha mesmo o raltegravir disponível. Vale lembrar que, embora o nosso protocolo não preveja terapia dupla inicial para nenhum paciente, os principais guidelines estrangeiros, como o europeu e o do DHHS, contemplam como regime alternativo a combinação de raltegravir e darunavir para pacientes que iniciam tratamento, porém com a ressalva de que somente aqueles pacientes que têm um CD4 maior que 200 ou carga viral menor do que 100.000 se beneficiariam desse esquema alternativo. Essa recomendação ela é baseada nos estudos piloto, o ACTG 5262, e no estudo de fase 3, NIT1, que mostrou que, embora o raltegravir com o darunavir tenha um bom desfecho virológico, aqueles pacientes que tinham CD4 baixo e carga viral muito elevada apresentaram maior probabilidade de falha virológica, inclusive com seleção de mutação na integrase, conforme vocês podem ver aqui no estudo NIT, em relação ao braço comparador que foi darunavir com o Truvada, o tenofovir entricitabina. Bom, então a paciente, após a troca, continua evoluindo cada vez melhor, do quadro de insuficiência renal, e ela deixou de precisar de hemodiálise a partir do final de janeiro,
obteve alta hospitalar no início de fevereiro com a função renal ainda um pouquinho alterada, mas um mês depois ela repetiu e já estava tudo normal, com uma taxa de filtração glomerular acima de 60 pela equação da CKD-EPI, fazendo uso, então, de darunavir, com boosters ritonavir e raltegravir. No entanto, a partir do 27º dia após a alta, ela apresentou uma tumoração cervical dolorosa bilateral, mais evidente do lado direito, e a primeira hipótese que veio, dado a nossa epidemiologia para a tuberculose, foi que a paciente estava abrindo um quadro de tuberculose ganglionar, que poderia ou não estar associada à síndrome inflamatória de recuperação imune, porque, de verdade, o CD4 dela até caiu, nem subiu tanto. Por isso que eu botei questionado aí a síndrome inflamatória. Essa paciente tinha um PPD prévio não reator que ela fez na época da soroconversão, quando ela ainda apresentava um CD4 elevado, em torno de 47%. Então, foi começada toda a investigação por imagem e por outros testes, onde a ultrassonografia cervical mostrou que realmente havia uma linfonodomegalia cervical, mais evidente à direita, e com sinais de degeneração cística e necrótica, que poderia estar associado tanto a um processo inflamatório quanto a um processo infeccioso. Nós estendemos a investigação para o tórax mediastino e a ATC mostrou que ela tinha um pequeno nódulo em vidro fosco, mostrando atividade de doença, no ápice do pulmão esquerdo e pequenos micronódulos pulmonares inespecíficos e sem derrame pleural. A ATC de abdômen e pelve também não mostrou nenhuma alteração digna de nota. Foi submetida, então, uma biópsia ganglionar no início de março, que, na verdade, não era um gânglio, era uma glândula salivar, mas que tinha processo agudo supurativo crônico com presença de granuloma e necrose tipo caseosa. Os exames microbiológicos, embora agora estejam disponíveis, na época demorou para sair, né? Então, a cultura de fungos foi negativa, a cultura para micobactérias, tanto em meio líquido como em Lowenstein-Janssen, foi negativa. O GeneXpert não detectou a presença de Mycobacterium tuberculosis e o exame também foi negativo para malignidade. Um fato interessante nos demais exames é que ela tinha uma sorologia positiva para cachumba, tanto IgM quanto IgG. E vale aqui o adendo que, nessa época, no Rio de Janeiro, nós estávamos tendo casos de parotidite, tanto em crianças quanto em adultos, algumas por cachumba, outras por outros vírus, ou por etiologia desconhecida. E essa paciente, na verdade, o que se achava ser um gânglio foi uma glândula salivar. Foi coletado um novo panorama virológico e imunológico. Nesse momento, ela tinha um CD4 em torno de 300 células e uma carga viral ainda detectável com 272 cópias no terceiro mês de terapia antirretroviral. E aí surge a questão: vocês considerariam o quadro atual como cachumba diante de tudo que foi exposto e apenas acompanharia o caso evolutivamente? Sim ou não? Quem vota pelo sim? Quem vota pelo não? Ok. Bom, a hipótese que eu tive é que era tuberculose mesmo, disseminada porque ela tinha nódulo pulmonar em ápice e ela tinha acometimento ou ganglionar ou de glândula com granuloma e com necrose caseosa. Então, essa foi a minha primeira opção. E como ela estava fazendo esquema com darunavir e ritonavir, foi decidido iniciar o tratamento para TB com o esquema 1, substituindo a rifampicina por rifabutina, o que a paciente apresentou boa tolerância. Vale relembrar que, embora a rifabutina seja um substrato do sistema hepático P450, principalmente pelo sistema enzimático CYP3A4, ela não é um indutor desse sistema como a rifampicina, ou até um indutor fraco, o que permite fazer seu uso concomitante com inibidores de protease. Então, a paciente começou o tratamento presuntivo, porque, de verdade, a gente não teve isolamento de Mycobacterium, no final de março, e completou a fase intensiva de tratamento. Em maio, então, ela passou para a fase de manutenção com rifabutina e isoniazida. Vale lembrar que, desde o início do tratamento, ela fez também reposição de piridoxina, vitamina B6, na dose de 40 mg dia. Porém, um mês após ter passado para a fase de manutenção, a paciente começou a se queixar com redução de sensibilidade
hipoestesia de membros inferiores, simétrica, de caráter progressivo e ascendente, atingindo coxas e até região pudenda, que, segundo a própria paciente dizia, na higiene íntima ela sentia dormência, ela não sentia a vulva. Não tinha diminuição de força, apenas componente sensitivo que afetava o equilíbrio dela, inclusive. A hipótese diagnóstica, nesse momento principal, foi de neuropatia periférica relacionada à isoniazida. E aí foi, então, modificado o tratamento para rifabutina com levofloxacina e piridoxina. A gente associou a isoniazida, apesar do longo tempo de uso, porque das drogas que ela usava, era a única que tinha relato na literatura de neuropatia. Então, a gente preferiu começar por aí. Ela não apresentou melhora do quadro neurológico, foi avaliada por um neurologista que verificou e confirmou a presença de nível sensitivo em períneo e tinha também sinal de Babinski, sugerindo, então, um comprometimento nas porções terminais da medula torácica ou no cone medular. Foi submetida a uma punção de líquor, que foi um exame absolutamente normal e com carga viral do HIV indetectável no líquor. A eletroneuromiografia, que foi lombosacral, mas com extensão até o plexo pudendo, mostrou, então, uma neuropatia de fibulares, sem desmielinização, então não era uma neuropatia inflamatória desmielinizante, só comprometimento axonal, que, segundo o radiologista, foi compatível com toxicidade medicamentosa. Ela já havia suspenso a isoniazida. E a recomendação da neurologista se limitou, na ocasião, a fazer vitamina B12 intramuscular, lembrando que a resposta ela pode demorar meses para aparecer. A paciente teve alguma melhora, mas não foi total. E, finalmente, a gente conseguiu, pelas questões burocráticas do plano de saúde dela, fazer uma pesquisa de HLA B5701, que foi negativa, e também uma genotipagem que, como ela estava com uma carga viral muito baixa, embora ainda detectável no 7º mês de tratamento, ela estava com 80 cópias, a genotipagem teve que ser feita, então, a partir do DNA proviral. E mostrou, então, a presença de subtipo F. A transcriptase reversa não tinha nenhuma mutação principal de relevância, a protease também não, apenas polimorfismos. A integrase, por questões metodológicas, não pôde ser amplificada, então não deu para estudar a integrase. E o genotropismo dela mostrou um vírus CXCR4, que explica boa parte do quadro dela inicial. A gente sabe que o vírus X4 ele é muito mais citopatogênico, né? Ele é formador de sincício, e isso pode ter explicado a insuficiência renal aguda dela grave no início, quando ela abriu o quadro de infecção. Como nem tudo são flores, né, e vem em cascata, em setembro, a paciente apresentou uma neutropenia grau 4, que foi relacionada ao uso da rifabutina. Inclusive, na época, foi feito o re-challenge, a gente suspendeu, ela normalizou, a gente fez o re-challenge e ela voltou a ficar neutropênica. Então, a gente não tinha dúvida de que realmente era rifabutina, embora ela já estivesse também a uso há bastante tempo. E aí, a proposta foi de ter que fazer rifampicina, não tinha outro jeito. Ela ia ter que terminar o tratamento dela com rifampicina e moxifloxacina, porém, isso demandaria também um ajuste na terapia, dada a interação com o darunavir. E aí eu queria que o Ricardo comentasse pelo esquema que foi optado nessa ocasião, que foi, então, fazer 3 NUCs, zidovudina, lamivudina e abacavir, e manter o raltegravir no esquema, porém em dose dobrada, de 800 miligramas de 12 em 12. Ricardo, você pode comentar nesse esquema, você concorda? A paciente precisou fazer rifampicina, usava daruna com raltegra, e aí a opção que a gente encontrou foi fazer 3 NUCs com raltegravir na dose dobrada. Você gostaria de comentar? Você concorda, discorda, acha que poderia ser mais simples, acha que daria para fazer raltegra 400 de 12 em 12, como o protocolo orienta? O que você acha? Eu acho que assim, a gente já teve experiência grande com o uso de 3 análogos. Esse trio é um trio meio ruim, com barreira genética um pouquinho mais baixa, né? A associação de abacavir com lamivudina
deixa o esquema um pouquinho mais frágil com relação à barreira genética, mas é o que você tem com relação a tentar aumentar a potência com o Raltegravir nessa dose, né? Eu acho que eu concordo. Você dobraria também a dose de Raltegra para essa paciente? Na verdade, a gente fez esse esquema triplo aí de 3 NUCs por medo mesmo, posto que era uma paciente com vírus altamente patogênico, a gente não tinha conseguido amplificar a integrase dela, embora a gente saiba que a resistência na integrase é um fenômeno raro, e ela estava ainda com carga detectável, embora baixinha, no 7º mês de tratamento antirretroviral. Então, tudo isso pesou para que a gente optasse por esse esquema. Brice, quer comentar? Microfone aqui, por favor. Eu só discordaria disso. Eu acho que essa paciente ela tem uma evolução extremamente tormentosa, fez todos os efeitos adversos que ela poderia fazer e mais alguns. E, na verdade, eu acho que para ela uma das causas, nós temos um ageno que mostra que não havia nenhuma resistência detectável. E essa paciente, me parece que os efeitos adversos dela podem ter afetado significativamente a adesão, e isso justificaria essa pequena elevação de carga viral sem resistência. Eu acho que ela, para mim, pelo menos, eu não colocaria Abacavir, eu colocaria o AZT com 3-TC, Raltegravir e usaria Raltegravir 400. Se você pega os dados do Reflat, nós tivemos piores resultados, significativamente piores, com a dose dobrada, quanto comparado com dose convencional. Então, eu volto a dizer, eu acho que a minha preocupação com essa paciente era um esquema que ela pudesse utilizar. E eu acho que mais drogas, mais comprimidos, a gente vai estar cutucando a onça com vara curta, na verdade, fazendo o risco dela fazer mais eventos adversos e aderir mal ao tratamento e complicar com resistência mais adiante. Isso foi pesado na balança, mas eu posso garantir a você que a paciente tinha uma excelente adesão, inclusive ela tinha toda uma mobilização da família, que sempre esteve presente nas consultas, que correu atrás para fazer todos os exames que ela precisou. Então, eu posso lhe garantir que, com relação à adesão, não havia nem a menor possibilidade, tá? Mas eu concordo com você, isso foi uma questão que pesou bastante na hora de decidir, isso foi conversado, inclusive, com a paciente, as opções, a questão de toxicidade adicional, mas ela concordou em pelo menos tentar fazer esse esquema, e foi o esquema que ela levou até o final do tratamento. Então, lembrando rapidamente, a rifabutina, embora a neutropenia seja um evento raro, em torno de 2%, ela é possível. E essa paciente foi uma azarada. Eu, uma vez, apresentei esse caso clínico num evento e o pessoal brincou dizendo que o diagnóstico dela era agenesia de anjo da guarda, porque ela teve todos os efeitos adversos possíveis. Então, lembrando, isso já foi apresentado também pelo Dr. David, que a associação de rifampicina, tanto com Raltegravir como com Dolutegravir, sugere que se dobre a dose, quer dizer, em relação ao Raltegravir, e com Dolutegravir isso é mandatório, desde que não haja sinais de resistência na integrase. Esses são os dados do Inspiring, que também foi apresentado, mostrando que a combinação de esquema antirretroviral contendo Dolutegravir e rifampicina é factível desde que você dobre a dose do Dolutegravir com perfil farmacocinético favorável e bons desfechos virológicos. Com relação ao Reflat, que foi o estudo que o Brites colocou, e foi, inclusive, baseado nesse estudo que o nosso protocolo recomenda manter a dose de 400 miligramas 2 vezes ao dia, mesmo em uso de rifampicina, eu gostaria de fazer apenas a consideração de que esse foi um estudo de fase 2 com N pequeno. Então, eu acho que isso abre, sim, precedente para que a gente avalie, caso a caso, a possibilidade de se dobrar a dose do Raltegravir. A paciente, então, como eu falei, ficou com esse esquema de 3 NUCs e Raltegravir até o final do tratamento. No meio do caminho, ela fez uma tomografia de tórax mediastino evolutivo, que já mostrava que aquele nódulo no ápice do pulmão esquerdo já estava bem menos evidente, sem outras alterações significativas, e ela conseguiu, então, finalizar o tratamento da tuberculose em junho desse ano, num total de 15 meses de tratamento, porque ela teve algumas breves interrupções por causa da neutropenia e tal, neuropatia. E, então, após o término do tratamento, nós conseguimos, então, já tínhamos Dolutegravir na rede, e conseguimos, então, substituir o esquema dela para Darunavir e Ritonavir,
uma vez ao dia. Como não temos o comprimido de 800, fizemos 1.200 de daruna com 100 de ritona e dolutegravir. E esse foi o perfil de exame delas. Ela teve um pequeno blip ainda na época que estava fazendo o raltegravir com rifampicina em março, mas a gente manteve mesmo assim, e quando ela terminou o tratamento em junho, ela coletou novos exames em julho e agosto, mostrando que ela está suprimida virologicamente, já com CD4 em torno de 500 células. Gostaria de agradecer a todos pela atenção.